diante da nova escalada no conflito no Oriente Médio, os preços do petróleo subiram quase $3 por barril nessa quarta-feira, rompendo sessões seguidas de queda. A alta acontece depois dos Estados Unidos e a Arábia Saudita terem lançado ataques conjuntos contra grupos apoiados pelo Irã no Iraque na quarta-feira, culpando-os por ataques com drones contra instalações petrolíferas sauditas. O Irã nega que tenha tido participação nos ataques e cita um grande erro de cálculo dos Estados Unidos. Além disso, a alta também foi influenciada por ataques iranianos contra a Jordânia, aliada de Washington na região. A Guarda Revolucionária Islâmica disse ter atacado e interceptado 3 petroleiros no Estreito de Hormuz, enfatizando que detém controle total da rota marítima. E ainda falando sobre o cenário internacional, Donald Trump voltou a subir o tom contra o Irã ao ameaçar atacar a montanha de Pickex, que está ligada ao programa nuclear iraniano. Em entrevista à Fox News, o presidente americano disse que caso os Estados Unidos e o Irã não chegassem a um acordo, que as instalações de Pickex teriam que ser destruídas. A montanha está localizada perto da instalação de enriquecimento de Natanz, no centro do Irã, e é considerada uma das instalações subterrâneas mais fortificadas do país. As ameaças surgem depois de relatos citando avaliações da inteligência israelense de que o Irã poderia ter transferido centrífugas avançadas de enriquecimento de urânio para o complexo subterrâneo. Bom, para falar sobre esse assunto, continuar falando sobre esse assunto, eu chamo novamente o Bruno Corano, economista e CEO da Corano Capital. Bruno, bom, bem-vindo de novo aqui, a gente estava com um probleminha técnico, já conseguimos resolver. A gente mostrou aí, a gente começou o programa falando dessa iminente decisão aí do Fed sobre a taxa de juros, e agora a gente mostrou que, de fato, o conflito lá no Oriente Médio está longe de acabar. Eu mencionei que a gente começou a segunda-feira, a semana, com uma leve queda no preço do barril do petróleo, porque já se falava ali, tinha tido um arrefecimento leve ali do conflito, falava-se sobre chegar-se a um acordo, mas hoje, quarta-feira, 2 dias depois, o cenário já é outro, já se voltou aquele cenário de instabilidade, inclusive o barril de petróleo, a gente mostrou aqui que subiu $3. Como é que você avalia aí esse momento de instabilidade, né, como eu falei, e de que forma que isso pode afetar o mercado global como um todo? Eu vejo como um momento ruim, porque quando a gente tem um conflito e a gente não sabe bem como ele vai acabar e quando ele vai acabar, e esse conflito interfere na matéria-prima mais inflacionária do mundo, nesse caso o petróleo, é algo muito ruim porque ele acaba afetando todas as pessoas do mundo, de forma geral. Porque o petróleo está presente na tinta que pinta a parede, no asfalto, no plástico que é feito o seu telefone celular e assim por diante. Ele está presente até mesmo no arroz, e às vezes as pessoas perguntam: Bruno, como assim no arroz? O arroz precisa ser transportado, a embalagem do arroz é de plástico, o petróleo interfere no custo dos combustíveis, então ele se irradia por toda a economia, por todo o sistema de transporte, entre outras coisas. E o principal desconforto é o fato de que claramente a gente vê que o Trump ele já vem tentando encerrar esse conflito, mas o Irã assumiu uma posição de supremacia estratégica, onde ele bem ou mal tem dado as cartas. O que a gente viu nessas últimas 24 horas foi o Irã tentando atacar as bases americanas, de uma certa forma, sem nenhuma motivação específica. Porque se a gente retroceder, foram os Estados Unidos que começaram o conflito. Isso não tem o que ser discutido. Mas depois que foi estabelecido o cessar-fogo, foi o Irã que voltou a estimular o conflito. Então, isso demonstra que o Irã descobriu o poder que ele tem de controlar o estreito, e ele sabe que, nesse momento, dado a situação inflacionária americana, a proximidade com as eleições de meio de mandato aqui nos Estados Unidos, eles percebem que eles estão num momento muito positivo para negociar. Tanto é que o termo de acordo até então que estava na mesa era absolutamente benéfico para os iranianos, que não estavam tendo que ceder praticamente nada. Então acho que a preocupação é como que vai se desatar esse nó daqui para frente, e ninguém tem essa resposta ainda.